Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez para a realização do grupo de estudo O Tempo de Despertar o Ser. É com muita satisfação e amor que adentramos o seu lar e pedimos a permissão a toda essa espiritualidade nesse momento para nos auxiliar e nos inspirar a compreensão necessária de todas as leis e desígnios do nosso Pai Celestial. Bom dia, Sebastião Camargo, bom dia, Dona Miriam, bom dia, Marcelo. Peço aí para a Dona Miriam dar o seu bom dia, Marcelo e ao Sebastião. Bom dia, meus queridos. Um ótimo ensinamento de hoje para nós. Bom dia, povo bonita, que nós possamos aproveitar esse momento de reflexão aí e adquirir novos conhecimentos e posteriormente aplicá-los na vida. Um magnífico dia para todos nós, com muita luz, com muita paz. Espero que nós possamos hoje ter um reforço, porque eu estou dentro do Centro Espírita Caridade de Incém, São Paulo. E logo ali atrás, não deu para aparecer, mas está aquela foto que Chico Xavier pintou de Maria de Nazaré. Então, eu estou bem protegido, estamos bem amparados, e aqui bem na frente, aqui, era para aparecer ou ela ou o outro, mas aí não deu. Que te importa a ti? Segue-me tu, Jesus. João 21, versículo 22. É uma bela, é difícil escolher, né? Mas a Mãe Santíssima, né, querida, estando aí conosco nesse momento, através de um retrato, de uma imagem, mas energeticamente, com certeza abençoada por ela. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Quem não acompanha o nosso estudo, né, e está pegando pela primeira vez, nós estamos estudando o livro O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, primeira obra publicada pelo nosso irmão Sebastião Camargo. E nós já estamos no capítulo 10, né? É importante informar que esse grupo de estudo existe desde 2010. Estudamos algumas outras obras, mas a partir de 2015, quando Sebastião Camargo esteve aqui em Dourados e trouxe o livro, nós já iniciamos o estudo do livro. Por quê? Porque, em essência, ele contém todas as obras que tratam da temática, né, do despertar do autoconhecimento. Vou pedir para o Marcelo dar continuidade aí para mim. Vamos fazer diferente, Marcelo. A água que você está tomando agora, põe na... Isso. Respira fundo, toque na sua garganta assim. Faz um carinho. Mergulhe dentro das cordas vocais. Adentre dentro dos pulmões. E diga a todo mundo, tudo está em paz. Por agora precisamos trabalhar. Após o estudo, vocês podem se manifestar como queiram. Mas agora precisamos de vocês em perfeita harmonia, levando a vitalidade e o equilíbrio para todo o corpo, entregando a encomenda à corrente sanguínea e recebendo do corpo a sua oferta à natureza também. Inspire fundo, se acalmem. Nós vamos te poupar, mas quando você sentir vontade, use a voz. Não se deixe intimidar, porque a manifestação da tosse é mais emocional do que física. E tudo está bem. Que assim seja. Que os elementais que trabalham contigo possam reconstruir
em tempo acelerado as condições necessárias para que você participe com alegria, com vigor, com gratidão, serenidade. Antes do Marcelo fazer a leitura, você quer relembrar alguma coisa para nós, Marcelo, que estudamos domingo passado e onde estamos, onde vamos começar hoje? As habilidades de recordação é da Adriana. Eu sou um pobre que é momentâneo, que estuda e esquece. Ela te passou a função de médium dela, né? Vixe, Só falar onde você vai começar hoje para mim, só para me situar nós vamos aqui. lá na página 383, né? No último parágrafo, né? Mencionando algo, né? Só vamos pegar um parágrafo anterior e, para ser mais exato, só as 4 questões que nós citamos para rever lá no Livro dos Espíritos. Questão 614. A lei natural é a lei de Deus. Somos felizes quando a obedecemos e infelizes quando a violamos. Aí vem a 621. Onde está essa lei? Na consciência. Isso é o que foi dito à época. Será que está toda a lei em nossa consciência? Segundo Joana de Ângeles, Miramês, Amatiz, não. Nós vamos gravando as leis conforme a nossa vivência. Então, se eu sou um átomo, eu vou precisar conhecer e obedecer a lei de atração, lei de repulsão, basicamente. Ou força nuclear forte e força nuclear fraca. Quando eu for participar de uma molécula, além dessas leis, nós vamos ter o magnetismo, que vai gerenciar o que nós chamamos também de energia vital, ou a estrutura consciencial dos fótons, somado aos fótons de outros átomos, construindo esse magnetismo que vai dar não só o entrelaçamento e o dinamismo. E assim vamos gravando a cada etapa estas leis. E nestas gravações, 632, como eu me comporto? Como que eu posso ter a certeza de estar fazendo o bem e, às vezes, eu posso estar fazendo o mal? Uma coisa só é necessária, como lembrou Kardec. Basta fazer a outro que gostaria que lhe fosse feito. Não há como errar o caminho. E a questão 876 vai repetir o fazer a outro que gostaria que ele fizesse, com alguns adendos. Seria muito útil cada um ir em cada questão e procurar tirar algo mais do que nós já falamos. Por isso, como humanos, precisamos conhecer toda a lei, desde a nossa origem até onde nos encontramos, para que nós possamos estar em paz com esse universo consciencial, com a vida na natureza e também com as leis divinas que ainda não conhecemos, pela presença do Cristo e do Deus em nós. E nós já sabemos o que virá pelo comportamento de cada um. Pelo Cristo representado por Jesus e ele dizendo que é um com o Pai, sendo que o Pai é o arquiteto cósmico. Tentar mensurar o que é isso e ver a obra com os olhos de seu autor. Qualquer coisa que formos olhar, analisar, Senhor, permita que eu veja a sua obra com os seus olhos e faça o que faria se estivesse em meu lugar. E assim, em relação ao Cristo,
em relação à própria consciência, em relação a todos os estágios mais elevados em nosso condomínio consciencial. Feito isso, agora o Marcelo pode seguir a pauta e vamos ver o que nos aguarda para hoje, para auxiliarmos não só a Adriana, Eu quero depois só a Dona Rosa. comentar. Pode ir. Posso só comentar rapidinho? O Sebastião pegou exatamente o parágrafo que eu ia citar, gente. Para começar começo de conversa. É exatamente esse que eu tinha traçado aqui para a gente falar da autoiluminação, que é esse capítulo, né? Então, a sintonia aqui é total, né, Sebastião? E o ensinamento que traz cada uma dessas questões é isso que eu falei para vocês. A obra do Sebastião Camargo já traz, né, à luz do despertar da consciência todas as obras. Então, ele uniu várias obras, né, que já foram ditadas pelos espíritos e trouxe numa só para trazer todas a temática central que todos discutiram, né, e apresentando o que para nós? A linha mestra do raciocínio, né? Então, não nos perdendo, porque tanto eu quanto vocês que estão aí, às vezes já leu, né? Já leu livros dos Espíritos, já leu livros de Joana de Ângeles, já leu Miramês, já leu Pietro Baldi, mas não conseguiu centrar um tema como a autoiluminação, onde ele vai citando vários espíritos aqui. Então, isso é uma oportunidade que nós temos, então, de acessar o conhecimento com mais velocidade que os espíritos trouxeram. Então, em vez de você ler, né, eu não cheguei a contar quantas referências foram, são mais de 100 referências, né, mais de 100 obras que ele traz à tona aqui, trazendo para o mesmo tema. E essas 100 obras ou mais, né, Sebastião, eu estou chutando, depois você fala o total aí, porque são mais. Então, eu só estou levando. Você lê 100 livros com profundidade, conhecimento, trazer a sua iluminação através deles e centrar num tema, né, é como eu já falei, né, ele já é doutor honoris causa, né, porque é isso que a tese tem que fazer. Então, você constrói a tese trazendo um centro de um tema, juntando vários autores que já trataram daquilo e traz a sua contribuição, né? Então, o Sebastião, ele traz aqui uma tese para nós em cada tópico. É profundo, né? Então, doutor várias vezes. Então, é isso que eu queria passar para vocês, entenderem o que é a obra do Sebastião Camargo, e facilita o meu caminho e o seu caminho. Foi permitido pela divindade isso, porque nem todos nós, para construirmos o mundo de regeneração, teremos tempo de ler todas as obras e centrar esse raciocínio. A memória interna vai trazer muita coisa para nós, né? Porque quem escreveu, quem trouxe, ele não trouxe sozinho. É muito difícil o texto original, que é texto meu só, porque todos os textos, todas as escritas, são uma junção de correntes de pensamentos. Então, é isso que eu queria esclarecer. O que seria, então, a autoiluminação? Não há ninguém maior, não há ninguém menor, né? E seja feita, então, só uma exceção, a capacidade de amar da unidade, né? Então, é exatamente o parágrafo que ele comenta as questões e que ele escreveu essa luz de raciocínio para nós, e que todos merecemos igual tratamento, conforme nos recomenda as leis de justiça e de solidariedade, que é exatamente lá na questão 876 do Livro dos Espíritos, né, que começa esses comentários para a gente poder raciocinar. Então, essa união, né, de vários temas para uma mesma, de vários autores tratando de uma mesma temática, isso é uma habilidade do nosso irmão Sebastião, com a pleiade de espíritos que coordena essa obra. Muito bem, vamos lá então, Marcelo, dá continuidade aí. Vamos lá então.
tensionando algo realizar em benefício do próximo, como a modificação de uma ideia menos feliz, de um pensamento em desalinho, de uma emoção desgovernada, etc., ainda que não possuamos recursos para o cometimento, sairemos fortalecidos, pois somos auxiliados quando nos propomos a auxiliar. Ao optar por esse exercício, faz-se necessário criar uma entidade em forma de pensamento, de ideias, de sentimentos e de palavras enriquecidas pela inteligência intelectual, emotiva e espiritual, envolvendo os elementos que desejamos auxiliar em vibrações de amor incondicional. Se a situação sugere que o indivíduo esteja sofrendo pela perda de valores materiais, fica explícito que não utiliza adequadamente a inteligência intelectiva. Se a emoção que nos chega à mente sinaliza que o personagem sofre pela dificuldade nos relacionamentos pessoais, conjugais, etc., pressupõe-se que não está empregando devidamente a sua inteligência emotiva. Se o sofrimento se dá pela ausência de valores éticos e morais, isso nos demonstra que está em falta com o exercício consciente da inteligência espiritual. Indispensável realizar uma autoanálise, objetivando atender às dificuldades ou imperfeições por meio de um diálogo terno e amoroso com essas entidades, independentemente de assomarem ao consciente oriundas de experiências inerentes ao nosso universo interno ou advindas do entorno. Esse diálogo deverá se iniciar apresentando a nova proposta que transformará a situação menos feliz em algo pleno e sublime, começando por identificar em todos os elementos valores transcendentes e nobres por serem merecedores de respeito e de consideração. Deve-se contrapor a imagem da ação infausta, o resultado exitoso, de forma que todos os elementos sejam envolvidos por essa vibração promotora de vida em todas as dimensões. Criar na tela mental todo o caminho percorrido pelo princípio inteligente, desde o psiquismo divino ao universo das virtudes, valorizando tudo que foi realizado e todo o trabalho por realizar, ou seja, a promoção conquistadas e as porvindouras nas escalas infindável da evolução. Sabemos o que é, para que serve e como usar essa substância primordial, essa força essencial. Nesse diálogo terno e amoroso, convém plasmar uma imagem consoladora, envolvendo a consciência em conflito, em energias de amor e de encorajamento, onde a tristeza, a angústia, a ansiedade, a mágoa, a enfermidade, etc., receberão os estímulos necessários à sua mudança de polaridade. As informações expressadas na imagem elaborada e enriquecida pela essência do ser pensante e pelas virtudes dos orientadores que supervisionam a ação fecundarão a consciência condutora e todos os elementos envolvidos na proposta ascensional, incluindo os internos e os externos, que ainda não chegaram ao campo de atuação. E podemos já, né, Sebastião? O que você acha? Você quer que continue um pouco mais? Ficaria interessante mais um parágrafo. Um parágrafo, tá bom. A potência orientadora interna e externa, as essências desses dois universos, as forças interiores e exteriores que se deseja aprimorar e a entidade ora assistida vão se tornar uma unidade coesa a caminho da agilitude.
pertencendo ou não ao universo que a socorre. É dever auxiliá-la, já que, ao fazê-lo, todas se promovem e se renovam. Depois de sublimada, a força orientada tem a liberdade de permanecer no ambiente que a acolheu ou voltar para o seu local de origem, caso não pertença a esse mundo consciencial. Bom, eu entendi aqui que na minha tosse foi feito exatamente isso aqui. No momento que eu tossi, Sebastião me conduziu a fazer este exercício. Aqui ele vem tratando, então, de como a gente vai conduzir o pensamento que está em desalinho, e achar a fonte também, porque o autoconhecimento, o autodescobrimento é você entender por que você desalinha, ou é no sentido emocional, por que você desalinha a sua emoção, por que você desalinha, estou falando você, mas eu mesma, no sentido nós, por que nós desalinhamos o nosso pensamento, a nossa emoção, a nossa razão, E por que a gente faz isso ainda, Então, como que a gente pode nos auxiliar quando a gente tem necessidade, e sabemos que precisamos ter força, estar bem para poder proporcionar o bem-estar para o próximo, dentro da nossa doutrina espírita, o nosso chavão, fora da caridade não há salvação. E o que Jesus deixou, para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós estamos aqui tratando exatamente desse exercício. Então, todos nós, nesse processo evolutivo, nós às vezes nem temos capacidade ainda de identificar que o aspecto é emocional, que o aspecto é intelectivo, que o aspecto tem a ver com a minha questão moral, Eu gostei bastante aqui de ter inserido essa questão de valor de ética, E às vezes não é ética com outro, é ética consigo mesmo. Vamos começar por aí, Será que eu tenho valores morais e éticos para comigo mesmo? Como que eu trabalho comigo mesmo? Então ele vem aqui falando de vários exercícios que nós devemos fazer, para a gente entender, como que é esse processo. Eu vou destacar de novo, porque eu acho que não fica, às vezes, na leitura, Então, vamos lá. Quando a gente sofre pela perda de coisas materiais, que ponto eu vou atingir? Aonde que eu devo trabalhar? Então, nós não utilizamos adequadamente a nossa inteligência intelectiva. Então, ele vai falar de várias inteligências aqui, apresentando para nós que para eu poder desejar a harmonia, a autoiluminação, o vibrar nesse amor incondicional, eu vou ter que tenho que identificar, o ponto, a causa, que é o que a doutrina já trabalha há muito tempo, Sebastião? Só que não com tanta clareza como você nos traz, que diversos autores já trataram, mas às vezes a gente não faz esse link, a gente não faz esse entendimento conjunto. E emocionalmente, quando a gente tem dificuldade de relacionamento, Às vezes eu tenho dificuldade de relacionar-me bem com uma pessoa da minha família, nasceu no mesmo berço, e a gente tem lá, aquilo espizinha, são pessoas que a gente tem dificuldade de trabalhar com ela, o que a pessoa fala nos fere muito, Então, às vezes, outras pessoas falam as mesmas coisas, não nos toca, mas aquele ser nos toca. Então, isso que a gente passa, é porque a gente não está empregando direito a nossa inteligência emotiva. O que seria inteligência intelectiva bem empregada? O que seria inteligência emotiva bem empregada?
né? Então, vamos pensar juntos com o Sebastião Camargo daqui a pouco, o que seria isso? Como fazer eu empregar bem a minha inteligência intelectiva de não sofrer com as perdas de coisas materiais, né? Perdi meu emprego, né? E tem gente que não consegue nem sair do canto. Ele entra na depressão e se extingue, vai à morte. É muito sério isso. E às vezes, né, até rompimento de cotidiano. Eu tenho uma amiga que está prestes a se aposentar e eu, como já dirigi recurso humano, eu sofri muito isso com várias pessoas prestes à aposentadoria, Sebastião. Por quê? É o valor do trabalho que dignifica o homem e a gente tem que parar, né? E você vai perder todo aquele contexto que você vivenciava, né? O dia a dia. Isso é um valor material, só que a razão não coordena você para ir já trabalhando para outras coisas que você vai se tornar útil também. Então, são questões que a gente tem que aprofundar e entender para ir harmonizando. Emocionalmente, nossa, como a gente sofre. Eu tenho essa característica, né? Vou abrir aqui para vocês. Não sei se você tem. Uma vez eu fui fazer tratamento, eu sempre busco tratamentos alternativos, mas mesmo no outro tratamento comum, o alopático, né, e não homeopático, o médico falava, esse teu problema é emocional. Eu falei, então o senhor opera o emocional para a gente se libertar dele. Só que não é o médico que vai fazer, sou eu que tenho que fazer essa operação, né? Então, esse caminho que a gente tem que buscar, né, de tentar trabalhar as nossas emoções de forma harmoniosa, de modo que, se o outro me fere sentimentalmente, eu demita amor, perdão e compreensão, né? E isso não é simples, né? O que eu estou comentando não é simples porque a gente está ferido, né? Então a gente se sentiu espizinhado. Então é aonde a gente acaba passando, né, por situações que não deveríamos passar e sofrendo, né? É por isso que sofrimento é uma opção. A gente acaba optando por sofrer, né? Sofrimento não lapida espírito. Tem gente que acredita que o sofrimento é que vai nos lapidar para a autoiluminação. De maneira alguma. Observe o que Sebastião está trabalhando. Nós estamos trabalhando no item autoiluminação aqui. E outra questão aqui que ele coloca, que me chama muita atenção, a ausência de valores éticos e morais, né? E isso nos demonstra que falta o exercício consciente da inteligência espiritual. Como que a gente falha nesse aspecto? É o nosso desespero. E ele alimenta todos os outros, isso tudo interage ao mesmo tempo, não é que você é dividido, né? Então, quando eu sofro perda material, me desespero, falta de esperança, falta de fé, é o espiritual que está comandando aí. Então, eu não estou acreditando de verdade. Nas grandes provações, nós somos testados nos 3 aspectos que ele citou aqui. Uma trindade fundamental, né, para todos nós podermos crescer. E isso, né, objetiva, então, que a gente sempre busque a autoanálise, a necessidade de nos autoanalisar dia a dia. E objetivando o quê? Atender às nossas dificuldades, às nossas imperfeições, por meio de um diálogo terno amoroso, que foi o que Sebastião fez com a minha garganta, e vocês estão vendo que eu estou conseguindo falar agora. Eu estava bem rouquinha, né, e talvez emocionada, e talvez não, estou, né, com medo de não poder dar continuidade, e foi aonde eu comecei a tossir. Né? Então, agora não estou mais com vontade de tossir. Então, esse diálogo nós temos que fazer de forma plena, de forma divina, e aí ele vai ensinando. E ele demonstrou aqui no início, se você perdeu o início da live, né? Depois volte lá e veja
o momento da minha tosse e o momento que ele já conversou com tudo que está aqui, né, compondo essa minha garganta e limpando e trabalhando, e eu estou podendo falar agora. Então, isso tudo, meus irmãos, é o autoconhecimento de forma plena, né, aonde nós temos sim potencial interno e temos agentes externos. Muitas vezes a gente pensa que tem mais gente torcendo para a nossa queda. Tem mais gente torcendo para você estar em pé. E a gente duvida disso. A gente dá mais força ao lado negativo do que ao lado positivo da vida. Né? Olha o ar que está aí à sua disposição, como o Pai Celestial colocou para você hoje. Ao acordar, você inspirou, encheu o seu pulmão de vida e alimentou tantas agentes que te constroem. Os milhares e milhares de seres que vivem dentro de você e te mantêm em pé. A gente não pensa assim, Sebastião, no dia a dia. Por aí. Mas conforme nós falamos em off, antes da live, lá minha dor, registrou em cartório. Agora é Marcelo, minha tosse. Não está na hora de desapegar desse trem, não? Então vamos lá, vamos promover esse pessoal. Se não quiserem promoção, a gente deixa os livres para ir, como fez o pai com o filho pródigo. Então vamos perceber o que acontece nesses momentos de visualização. Nós estamos convidando a reconstrução de um cenário. Vocês puderam perceber que após a reconstrução, ela falou com extrema ternura, com docilidade e sem forçar a base, porque estava chegando gente nova, então ela não podia dar o mesmo dinamismo se estivesse 100% normal. Então a gente vai testando a capacidade de quem chegou, de quem ajudou a reconstrução, para ver até onde eu posso desenvolver essa capacidade fonética para levar a mensagem. E todos vocês que estão conectados, façam agora. Cada um com seu problema. Se tiver apegado, pense em desapegar do problema. Dor, sofrimento, alguma coisa no campo intelectivo, emotivo ou espiritual. E apenas se deem o direito de silenciar um pouquinho, perceber que nós estamos dentro de Deus e trazer pelo ar, pela mente, pelas intenções e pelos nobres sentimentos, um quanto mais do energismo divino para agregar com o que nós já possuímos ou o que estamos exercitando, na intenção de transformar isso em vivência. Porque só gravamos a lei de fato quando nos tornamos a mensagem. Eu sou a luz do mundo. Ele sabe que é. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Porque vive o que prega. Então, quando Jesus nos ensina essa segurança, esta confiança, e lembra-nos com tranquilidade: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. E lembrou várias coisas. Dentre elas, sois deuses. O reino dos céus, ou o reino de Deus, está dentro de vós. Se o reino está, Deus e o Cristo também estão, conforme Miramês. E não só isso, mais e mais, a cada um conforme as suas obras. Farão coisas maiores do que agora faço.
Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem. Agora, Joana de Ângeles, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Tudo podes, se quiseres. Ainda, Joana. Tudo lograrás, conquistarás se te dispuseres. E foi a temática de nossa live da quinta-feira passada, que é um estudo vivência ou um estudo visualização. Então, seja qual for o problema, apresente para o mundo mental a solução, com a consciência espiritual, a consciência ética, traga para o campo das emoções, para o campo do intelecto, o quanto de harmonia, de paz e equilíbrio desejas. E perceba na formação dos pensamentos inspirações, intuições, auxiliando-te na ordenação dos valores e na reconstrução para uma nova realidade. Se for a saúde física, o corpo só está enfermo pelo desequilíbrio emocional. As emoções só estão em desalinho pela falta de ética nos comportamentos. Então, o que precisamos fazer? Fazer a outro o que gostaria que lhe fosse feito. O que faria Jesus se estivesse em meu lugar? O máximo que nós podemos perguntar a Ele, ou o mínimo que nós podemos perguntar a Ele, melhor dizendo, o que queres que eu te faça? Porque estamos nele. Ele é a videira, nós somos os ramos. Somos células do teu corpo, conforme Paulo de Tarso. Por isso, tudo que fizermos a um dos mais pequeninos seres, é a ele que estamos fazendo conforme ele lembrou. Então, inspirem, e ao inspirar, lembrem que estão trazendo parte do próprio Cristo para dentro de si. Porque, segundo Kardec, nós estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Somos partes constitutivas desses seres. E eles, partes constitutivas do próprio Cristo. E Jesus, uma das frações crísticas, que veio nos lembrar de tudo isso. E conforme registrado por Allan Kardec, na questão 144, a alma do mundo é um conjunto de espíritos. E na Revista Espírita, todos os encarnados e desencarnados formam a alma do mundo sob a regência do Espírito-chefe, o delegado superior, que é o Cristo. Por isso, traga para si quem é o delegado superior? O Espírito. Por que meio ele se expressa? Pela superconsciência. Onde estamos? Qual o nosso centro? Qual o nosso escritório? Qual o nosso local como almas encarnadas? Na mente. No campo das inteligências. Intelectiva, emotiva e espiritual. Está tudo ali. Os desejos estão à minha disposição para que eu possa começar a oração que começa como simples desejos, conforme Emmanuel. Na intenção de transformar instintos em sensações, em emoções, em sentimentos, em pensamentos, até chegar na inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Qual a diferença, como perguntaram em nosso grupo do Telegram, de emoção e de sentimento? Falamos a resposta, basta ir no glossário do segundo livro que vai estar a definição. Mas, em linhas gerais, emoções são memórias, sentimentos são juízes, que vão julgar essas memórias.
Assim, faça um autoexame. O que lhe perturba para culpar-se, para se autopunir, para gerar as chamadas doenças autoimunes? Que tipo de energias ou de colaboradores estamos trazendo para ajudar-nos na harmonia física, psíquica, emocional, moral e espiritual? Estamos criando a ambiência para que haja seleção, para que haja a capacitação dos elementos para nos ajudar nessa reconstrução? Ou qualquer um serve? Está lá no quadro de nossa empresa. Necessitamos de especialistas no setor X para fazer Y. Ou qualquer um que apareceu já contrato. E sem capacitá-lo, já leva para a ação. Por isso não basta comer. Qual o diálogo antes do alimento? O que estou pensando durante? E o que farei após? Porque eu posso fazer o mais belo de todos os diálogos com o alimento antes, olhando, interagindo, capacitando. E da forma mais harmoniosa, a mastigação, a direção, a incorporação. E depois, como vai ser os meus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes? Porque aí eles vão participar da minha ação. Eu vou expulsá-los mentindo todo aquele respeito, toda aquela gratidão, aquela alegria, antes e durante, no após. Por isso, coerência, para que a paz se restabeleça. Basta essa coerência, fazer a outrem o que gostaria que ele fosse feito. Porque são pequeninos, ou os pequeninos de Jesus, ou que ele nos lembrou. Eles interromperam vossas vidas para dar vida à nossa vida. Por isso, o que fizemos com a Adriana, ela está passando por uma prova de fogo, não só com a mamãe, mas consigo mesma. E ambas estão sendo assistidas de todas as formas amorosas possíveis. Agora, o que precisa a ambas é acreditar que já foi pelo menos uma lagartixazinha, aquela bem bonitinha, branquinha, que fica às vezes dentro da nossa casa, que come até escorpião e transforma ele com veneno e tudo em alguma coisa melhor, ou mais evoluída. E sabe construir um rabinho inteiro dentro de uma semana e pouquinho. Então vamos lembrar dessas memórias e exercitar, capacitar, trazer os agentes para nos auxiliar, tanto como nutrientes, como forças que coordenam, para que a paz se restabeleça e entendamos de fato, quando Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 8 do capítulo 11, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem possui apenas instintos, que gerenciam com perfeito equilíbrio e harmonia seu mundo perispiritual e físico. Mais avançado em seu processo evolutivo, agora já possui sensações. É como se fosse um sabor do trabalho instintivo. Já percebe uma diferença. Antes, apenas executava maquinalmente. Agora já percebe que tem uma gratificação em fazê-lo. Mais instruído,
emoções. Agora já consegue guardar algo diferente do que ele repetia sem pensar. Mais purificadas, as emoções tornam-se sentimentos. Agora ele já pode julgar se as memórias são nobres, se as sensações também, se as ações instintivas foram benfeitoras. E no ponto mais sublimado, mais delicado desse sentimento, que vai passar pelo pensamento, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Esse é o ponto mais delicado. Aí ela atravessa a fronteira do mental concreto e adentra o mental abstrato, conhecimento transcendente, e no emocional abstrato, vivenciado. Agora reúne e condensa todas as sublimes experiências. E a partir daí chama-se amor. Não mais a substância que gera e nutre, mas agora a lei que organiza e mantém. E se só desce quem subiu, agora ele pode descer como missionário para lembrar, como Jesus o fez, o que nós, por hora, às vezes esquecemos. Inspirem mais uma vez e lembre por que eu quero sarar. Porque eu quero me reorganizar. Nós precisamos ter um projeto, um propósito de algo mais e melhor, em todos os sentidos, para vivermos em plenitude, porque estamos aqui para nos aperfeiçoarmos individualmente e contribuir para a harmonia do universo. E assim será, porque tal é a lei. Tudo bem. Tudo bem? Volte ao normal. E vamos ver se os internautas sentiu alguma coisa, né, Adriana? Ou se foi só nós. E eu parei a câmera ali para pôr a nossa Mãe Santíssima para ela aparecer no cenário, lá para todo mundo ver e fazer a conexão com a consciência crística para auxiliar. Aí dá para percebê-la agora ali. Não é para qualquer um ter um guardião, um anjo da guarda, assim, numa live, num dia tão especial como hoje. Bom dia. E refletindo meu eu, começa com uma perguntinha aqui para nós, Sebastião. Se eu vibrar em oração e alguém muito longe de mim, sem saber o que esta pessoa está passando, ela vai receber segundo o que está passando? Vamos lá, refletindo meu eu. Eu também, ultimamente, seguindo seu exemplo, estou refletindo sobre meu eu muito ultimamente, depois que você começou a nos auxiliar. Vou lembrar do doutor, segundo a ciência acadêmica, doutor em física, José Raul Teixeira. Falou que a energia da oração jamais será pirateada, ninguém consegue desviá-la do seu propósito. Então, por mais que a pessoa não creia, duvide, conforme colocamos na página 307 e 308 de nosso primeiro livro, com Ramatiz e depois com Leon Denis, se persistirmos nessa oração, não só a pessoa já está recebendo desde a mais ínfima intenção, nós vamos rompendo todas as travas e por mais refratário, por mais incrédulo, por mais perverso se fosse o caso que a pessoa, ele vai ceder mesmo a contragosto ao toque do verdadeiro amor. E se a intenção é acalmá-la, pacificá-la, levar estímulos para a autocura, é instantâneo, porque a ciência já comprovou alguém orando por enfermos nas UTIs ou simplesmente nos leitos de hospitais, sem saberem que alguém estava orando por eles, se recuperaram
às vezes 3 vezes mais rápido e sem a medicação que os outros às vezes estavam tomando. Isso já foi feito vários, vou só citar rapidamente aqui um dos experimentos. Então, para um grupo, todo o remédio, toda a medicação, tudo que você possa imaginar, tudo que o hospital colocou à disposição. Para o segundo grupo, criou no quarto como se fosse um ambiente da sua casa, mas sem as orações. Ele já recuperou 2 vezes mais rápido. Criou um terceiro ambiente, além do ambiente da sua casa, o culto do evangelho no lar, por exemplo, as orações. E só que o segundo, a medicação, a metade foi placebo, a metade real. E mesmo assim, alterou o resultado. E o terceiro, somente placebo. E recuperaram 3, 4, 5 vezes mais rápido do que os outros 2. Então, pode continuar orando para quem o seu coração pedir ou para quem lhe pedir socorro, que o mínimo que vai acontecer é de você auxiliar-se, porque o que está enviando para o outro passa por ti. Então, no mínimo, a caixa d'água fica úmida quando a água passa por ela e sai na torneira. Vou só fazer um comentário, né? Porque ela faz a questão sem saber o que a pessoa está passando, né? Eu fiz um cursinho que é estimulação neural, e nesse cursinho tem um ponto que você pega e coloca, né? Que a sua intenção é só a boa vontade, não, eles não trabalham religião. E nesse ponto aqui, você comanda, né? Na verdade, você está estimulando o próprio corpo a conduzir a energia que ele necessita em qualquer parte, você sem saber o que a pessoa está passando. Claro, né? Aqui é o toque material, tal. Agora, na oração, você está fazendo a mesma coisa, né, Sebastião? Você está mandando e vibrando o pensamento, não precisa saber, porque a hora que esse energismo chegar no seu campo coronário, né, ele vai adentrar e vai no local certo do que há necessidade. É por aí, né, Sebastião? É exatamente isso. E vale lembrar, na hora do passe, conforme vemos a mais bela aula que eu já li de todas as obras, foi o capítulo 17 da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, pelo instrutor Aulus, que eles só impunham as mãos após um longo preparo, recolhimento, meditação, oração, e quando necessitava, as mãos eram guiadas para os órgãos necessitados. E, no caso, o mentor espiritual apenas colocou a sua mão no centro frontal e, em realidade, era ele que estava dirigindo. Porque se trabalha 3 energias. A doação do próprio médium, a doação da natureza e a doação desses luminares, desses benfeitores, desses mentores. Então, a junção dessas 3 potências vai ser o plasma que vai ser doado. E na oração também não é diferente. Se eu souber que a minha consciência sabe o que eu não sei, eu vou orar e deixar que ela faça o que precisa ser feito, comunicando com a consciência do outro, que também não sabe às vezes o que tem. Então, de consciência para consciência, conforme vocês vão assistir hoje, em nossa aula logo mais às 17h30 com Pietro Baldi, a primeira aula sobre o fenômeno, e o fenômeno é aquilo que a gente está assistindo. Então, a minha essência é comunicar-se com a essência do fenômeno observado, ou que está sendo auxiliado, e depois vai ter a segunda parte, o próprio Pietro Baldi fazendo a viagem, conversando com todos os pequeninos, até a origem da vida, que é o princípio inteligente do universo. E esses pequeninos, num dado momento, e avança sobre ele e gritam: eu sou. Eles sabem quem são.
e nós esquecemos, e no outro momento questionam: quem és tu que ouve? Ouça, nós te falamos. Então é possível você também produzir, como fazemos numa sustentação, numa reunião mediúnica, por exemplo, ou durante a palestra, ou no evangelho, você ficar em silêncio vibrando. Para quem sabe o que é vibração, beleza. Porque os pensamentos são estradas, são frequências. Eu defini as estradas pelas quais quero transportar alguma coisa. E vibrações é o que eu vou transportar por elas. Quer dizer, a minha cota de doação, mas de algo que eu estou intencionando sem possuir, eu só posso doar o que tenho. Isso é Emmanuel. Qual o estoque dos seus sentimentos? Porque se eu não tenho, reconheço que não tenho, faça-me instrumento da sua paz. Permita que algo passe por mim, deixe um pouco em mim, que eu também sou carente, e leve na direção de outrem. Você, pelo menos, a jarra, pelo menos o vaso, para que essa energia chegue. Mas, de um modo ou de outro, quando eu não sei, por exemplo, quando eu não sei para quem doar uma cesta básica, às vezes eu quero doar, eu dou para uma instituição que sabe quem realmente necessita. Então, não vou arriscar dar para quem não necessita. Então, quando eu não sei direcionar essa energia, eu entrego a minha produção energética para os benfeitores que realmente sabem o que estão fazendo, porque eu não tenho evidência, não tenho clarividência, não sei às vezes os movimentos necessários para fazer acontecer. Então eu faço um processo de produção ou de multiplicação e o resto passo a vez para eles. E Pamela coloca ainda: uma vez ao engasgar de forma tão forte a ponto de sufocar e conseguir respirar neste momento de conflito, não esqueço mais, a ponto de conseguir acalmar o espirro. A respiração virou minha companheira. Ela não espirra mais, olha aí, Sebastião, ela consegue controlar. Não se alcança as luzes, nos diz Luiz Gonçalves, do nosso interno, sem passar pelas feridas inconscientes do passado delituoso, se possível, sem culpa e remorso. É isso mesmo, Sebastião? A referência do Luiz Gonçalves. É exatamente isso, porque se eu quero conquistar novos degraus, o máximo que eu posso fazer é olhar para o passado e não negá-lo. Mas como que eu posso me culpar por algo que eu fiz achando que era correto? Ou pensando que era correto? Não dá para fazer diferente. Ou será que dá? Vamos ver isso nas aulas lá, pela altura da aula 10, que dá. Porque quando o Chico Xavier falou, não é possível voltar ao passado e ter um novo começo, mas é possível começar agora e ter um novo fim. Mas a fila anda, e o ensino dos espíritos ele é progressivo. Então hoje nós já sabemos da viagem no tempo, que os físicos quânticos estão provando isso, e Pietro Baldi vai nos ensinar. É um fenômeno analisável em suas causas. E Joana já nos ensinou. Dialogue ou converse eterna e amorosamente com essas imperfeições morais ou com essas atitudes do passado. E convide a mudar o curso. Quando eu faço isso, eu já estou no passado. Porque eu estou lembrando de uma atitude passada e estou invocando essa realidade para o presente. Mas eu fui lá no passado buscar. Então, é um fenômeno analisável em suas causas. Voltei no passado. Corrigível em seu desenvolvimento. Estou vindo para o presente. E controlável em seus movimentos. Estou indo para o futuro. Mas quando nos culpamos, nos condenamos, nos punimos por esse passado delituoso, Deus estava lá, porque Ele é onipresente. É onipotente e permitiu. Porque se não fosse a suprema sabedoria que é, se não fosse necessário, Ele não teria criado o cenário
para que tudo isso se desse da forma mais harmoniosa possível. Então, o máximo que eu posso perguntar a Deus, que estava lá na cena, que poderia ter mudado, ter me dado uma rasteira de repente, porque de vez em quando a gente não leva umas boas rasteiras aí, cai do nada, mas não fez nada. Eu precisava daquela experiência. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo, a aprender gradativamente em todas as partes, a presidir todas as coisas. Se fomos instrumentos de discórdia, alguém estava se beneficiando disso. Porque como que alguém pode exercitar o desprendimento se alguém não pegar emprestado sem pedir licença alguma coisa? Então foi útil a lição. Agora eu não vou fazer um planejamento para repetir tudo outra vez, se já foi dolorido. Mas é sempre possível, quando reconhecemos o passado, mudar de forma muito amorável, muito tranquila, para um degrau melhor. Porque a metade do caminho já sabemos, que é o como não fazer, ou como não repetir. Então é só tentar de modo diferente. O importante é não alimentar a culpa, que gera a autopunição. Agimos de acordo com o nosso estágio evolutivo, diante das experiências que a vida nos apresenta. Exatamente, né? Não alimentarmos a culpa. Muito bem, Neuza Leal, gratidão por sua presença sempre. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã, neste domingo, oportunizando grandes aprendizados para mim, o processo de autocura, né? Então, não tenho nada disso, não preciso desse sofrimento, vou seguir o caminho do nosso mestre, né? Aprendendo aí a lidar consigo mesmo. É um processo moroso, porque nós ainda não nos permitimos, né? Então, se eu tenho as minhas dificuldades, é porque eu mesma sou testada comigo mesma, e falta um pouquinho, né, de fé, de esperança, em alguns momentos da aprovação de queima-roupa, como diz o Provas de Fogo, né? O nosso irmão Sebastião nos colocou aí, mas estamos bem no processo, com muita esperança de vencermos, né, e sermos seres felizes e estarmos, Sebastião, à disposição do energismo, como sempre nos colocamos, do servir ao Pai Celestial. Isso eu tenho muito firme no meu coração, que eu sou serva dele e permanecerei serva com ele em todos os meus momentos, em todas as minhas atitudes. Então, o propósito da autocura é nesse sentido, para voltarmos em outras existências com o fardo mais leve, né, e sendo seres mais evoluídos e contribuindo com todos os nossos irmãos e irmãs que ainda não compreenderam o energismo divino. Passo aqui para o seu tchauzinho, para o Marcelo, para a dona Miriam, podem fazer os seus comentários do estudo de hoje, ou questionamento, e para o Sebastião Camargo fazer o nosso encerramento grandioso, falou bastante, né? Eu não deixo de explorá-lo. Bom, foi bom estar com todos vocês, que nós consigamos aproveitar os ensinamentos aqui deixados, né? E o principal, que ainda precisamos nos esforçar mais, é na vivência diária, né? Mas um passo de cada vez, chegaremos à perfeição, talvez um pouquinho depois dos outros, mas chegaremos lá. Olha, gratidão eterna do aprendizado de hoje. Entrou bem assim na minha alma tudo que foi falado, explicado, tudo. Mas, olha, estou até emocionada da aula de hoje. Foi maravilhosa. Muita gratidão. E aqui foi moleza ter o Renato, que nos recepcionou e providenciou tudo, com a Luciana, Dona Isabel, e ter a nossa Mãe Santíssima ali atrás, um reforço da lembrança do Cristo por João bem aqui na frente, aí fica fácil. Agora eu sei porque eles me acordaram às 3 da manhã e não às 5, porque eu planejei acordar às 5
para chegar aqui. E para chegar aqui exatamente foi controlando a minha estadia, porque a gente procura não violar as leis do trânsito. E chegar aqui 15 minutinhos antes o suficiente para dar tempo da gente se conectar. E a internet, se não fosse a internet deles também, não teria dado certo. Por isso, gratidão a todos vocês mais uma vez, e não esqueçam do potencial que vocês têm. Leve ao extremo o exercício, se necessário, peça socorro para quem tem maiores habilidades, mas só faça algo mais drástico em relação ao corpo ou outro universo consciencial quando esgotou todas as possibilidades. Pense neste instante, mais uma vez, no propósito de vida para esse dia, para esta vida, para o nosso país, para o nosso planeta e o nosso compromisso eterno com o Cristo Jesus. Fique na paz de Deus e, mais uma vez, ajude-nos a convidar novos parceiros e a vocês que já estão inscritos e que nos acompanham em todas as redes sociais, não só aqui no YouTube, a nossa infinita gratidão. Tenha o mais belo de todos os dias, o mais belo de todos os domingos. E namastê. Gratidão, gratidão, Sebastião, gratidão, Dona Miriam, Marcelo, e até dia 21 de julho aqui, né, neste mesmo canal, e até mais tarde com Sebastião Camargo. Um grande beijo para vocês, um excelente domingo. Tchau, tchau. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.